Tomar 7 jovens aqui, 7 anjos. Ok, meus irmãos, nós vamos retomar os estudos. Só um pequeno aviso aqui com relação àqueles irmãos que encomendaram os livros, né? Realmente a gente não conseguiu providenciar o livro Olam para trazer nesse domingo, por razões operacionais, porque o príncipe Josimar acabou não viajando, ele ia viajar hoje para lá e ia trazer. Mas na segunda-feira, quando eu chegar lá, eu vou mandar aqui para vocês, então até o fim de semana já estará aí. Eu vi lá embaixo que parece que tem uns 50 e poucos livros pedidos, né? Então eu vou mandar essa quantidade. Se você quer dedicatória, aí você tem que falar lá embaixo, onde se deu o nome, você diz, ó, aí eu faço dedicatória, senão eu vou mandar em branco, né? Até porque pode alguém às vezes eventualmente desistir, às vezes então isso pode depois dar problema. Então pode encomendar, se mais alguém quiser pode aproveitar, o preço é o mesmo, e na segunda-feira então a gente envia aqui para vocês. No próximo domingo, não depois de amanhã, no seguinte, vocês já recebem aqui. O príncipe Josimar se encarregou de trazer e distribuir, né? Muito bem, vamos continuar então os nossos estudos no capítulo 20. Agora vai um pouco mais rápido, né? Porque nós já tratamos aqui do ponto mais difícil, mais complexo, que é justamente essa questão do milênio. E vamos agora falar sobre o estado eterno, que começa justamente com o juízo final. Fala assim, verso 11: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o Hades, que é além aqui, né, ou o inferno, o além, o Hades, o inferno, entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o Hades, a morte e o inferno, foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então observe como é que funciona o juízo final. Se estabelece o grande trono branco, todo mundo ressuscita, todos ressuscitam, e vão comparecer perante o tribunal de Deus, ressuscitados. Mas algo importante a ser notado é que o destino eterno das pessoas já chega definido aqui. Porque o que define quem vai para o lago de fogo ou quem vai para o novo céu e a nova terra é o seu nome constar na lista do livro da vida. Se o seu nome está no livro da vida, então o seu destino não é o lago de fogo. Esse livro da vida foi escrito desde a fundação do mundo. Portanto, são os nomes dos eleitos de Deus que estão nesse livro, que por sua vez, uma vez que são eleitos, foram redimidos em Cristo. Não sem isso, né? Foram redimidos em Cristo com fé, com arrependimento, com santificação, não foram marcados pela besta e estão lá com os seus nomes no livro da vida. Então, o destino eterno, a constatação para onde vai, é basicamente isso. Vai estar lá o anjo, aqui fantasiando um pouco, o anjo com a lista, né, e você chega, você é o convidado para o casamento, cadê o seu nome? Seu nome é fulano, deixa eu ver aqui. Ah, tá, pois não, pode entrar. O seu nome qual é? Fulano ou. Seu nome não está aqui. Então, logicamente, o lugar para onde você vai é o lago de fogo. Porque o texto fala isso explicitamente no versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Porque o verdadeiro julgamento, na verdade, não é aquele, é agora. É o que João fala no capítulo 3, verso 18. Quem nele crê, não é julgado. Quem não crê, já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, o juízo é este, que os homens que Cristo veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Portanto, quando as pessoas morrem
O seu destino eterno está selado. Não há mudança de planos. Seu nome está no livro da vida. Lá naquele dia do grande trono branco, constata-se novo céu e nova terra. Não constata o seu nome, lago de fogo. Porém, não é apenas o livro da vida que é aberto. Ele fala de outros livros também. Fala de livros. Então, diz o versículo 12, lá no meio, né? Se abriram livros. Quem que são esses livros? E os mortos, ele fala, foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, primeiro critério de julgamento, para revelar o destino eterno, livro da vida. Nome está no livro da vida, novo céu e nova terra. Não está no livro da vida, lago de fogo. Mas isso é só a primeira etapa do julgamento. Agora tem a segunda etapa. Os livros das obras. Não definem o destino eterno. Não definem. As obras não salvam. Não definem o destino eterno. O que define o destino eterno? Fé. Nome escrito no livro da vida. Mas os livros das obras servem para outra coisa. Galardão. Recompensa. Níveis de recompensa e de punição. Não devemos pensar que no céu, a brincadeira bem sem graça, né? Vai ser todo mundo assim japonês, igualzinho, né? Brincadeira bem sem graça. Eles acham mesmo de nós. Não podemos pensar que no inferno vai ser todo mundo igualzinho também, não. Não. Cada um terá exatamente a condenação que deve ter. E a recompensa que deve ter. Agora, não me pergunte qual é a condenação, porque eu não faço ideia. E, na verdade, nem quero muito saber. Né? Não tenho nenhuma curiosidade de lá saber como é que vai ser a condenação deles. Mas a Bíblia fala de pessoas que muitos sabiam que serão punidas com mais açoites, outros que sabiam menos e foram punidos com menos açoites. Deus é justo, aqui, grosso modo falando, para punir mais um Hitler do que um ladrão de galinhas. Deus é justo. Os dois vão para o lago de fogo, mas um vai queimar um pouco mais. Um vai estar num salãozinho mais quente e o outro num salãozinho menos quente. No entanto, quente do mesmo jeito. Lago de fogo é uma expressão simbólica, não quer dizer que é literal. Né? Até porque ele diz que lá tem fogo e trevas ao mesmo tempo. Não dá para ter as duas coisas. Ou tem fogo ou tem trevas. A ideia é tormento. O que há de pior, o que há de mais doloroso, o que há de mais sombrio, o que há de mais terrificante. É isso que existe lá nesse lugar. E lá, então, portanto, haverá níveis de punição. E o ser mais punido de todos se chama dragão, a antiga serpente, o diabo e Satanás, que será atormentado pelos séculos dos séculos neste lugar. Ele não vai para lá para ser o chefinho do lago de fogo, ele vai para lá para ocupar a pior masmorra que tiver. Ele, os seus demônios, o anticristo, o falso profeta e todos os que merecerem mais condenação. Do mesmo modo, ou do modo inverso, quem vai para o novo céu e a nova terra também pode esperar diferenças de galardão, diferenças de recompensa. Difícil saber o que é isso. Difícil, né? Como todo mundo tem a sua teoria, também tenho a minha, né? Já ouvi gente falar de pessoal que vai brilhar mais do que os outros, né? Fico pensando qual a vantagem de brilhar mais, né? Ô senhor ofuscante, né? O senhor é... O senhor é... Quem é o senhor? Eu sou o Pedro, né? Por isso que brilha tanto. Não vejo muita vantagem, sabe? De brilhar mais do que o outro. Não sei se isso tem alguma vantagem. O fulano vai ter uma mansão melhor do que o outro, né? Vai morar numa casa muito boa e o outro vai morar na casa muito ruim. Vocês sabem que essa questão é complicada para nós pastores, né? Porque a Bíblia diz que quem muito é dado, muito é cobrado. Muito é cobrado. Então sempre tem aquelas historinhas, né, do pastor chegar lá no céu, achar que vai ter a mansão e dão o casebre para ele lá, né? Lá no céu.
É um risco mesmo, é um risco verdadeiro. Bom, para encurtar aqui, eu entendo que galardão tem a ver com esfera de autoridade. Minha teoria. Se eu posso provar isso biblicamente, mais ou menos. Esfera de autoridade. Porque a autoridade é anterior à queda. E a hierarquia é uma coisa anterior à queda e não é uma coisa ruim. Existe hierarquia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Eles são iguais em essência, em poder, em eternidade, em grandeza, em todos os atributos. No entanto, Jesus diz, eu vim para fazer a vontade do Pai que me enviou. E no entanto, o Espírito Santo faz a vontade do Pai e do Filho. Há uma relação de hierarquia, de autoridade na Trindade, que não tem nada a ver com essência, com subordinação de essência, porque as três pessoas compartilham da mesma perfeição. Antes do pecado, os anjos são subdivididos em autoridade, tem anjos mais importantes, tem anjos menos importantes. Antes do pecado, Deus disse, Adão, você é o cabeça, Eva, você é a auxiliadora. Isso não tem nada a ver com pecado, com mal, coisa parecida, é simplesmente um conceito divino. Então eu entendo que as pessoas que na terra, pela graça, não pelas obras, pela graça de Deus, como Paulo diz, trabalhei muito mais do que eles, os apóstolos, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então sempre nessa junção de eu trabalho, mas é a graça que me dá força. Então nessa relação de que eu consigo fazer pela graça de Deus, isso gera para mim um posto lá em cima melhor. Por isso que às vezes o sujeito que tem o maior posto aqui na terra, lá em cima vai varrer o chão, possivelmente, né? E o contrário é bem possível também, né? Então, o serviço que nós prestamos a Deus conforme as condições que Ele próprio nos deu. De acordo com as condições que Ele próprio nos deu. A quem muito é dado, muito é cobrado. A um recebeu 5 talentos, outro recebeu 3, outro recebeu 1. E aí no final, como é que foi o negócio? Quem enterrou se deu mal. Teve problema com isso. Então pensemos assim, nós não somos salvos pelas obras, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Contudo, fomos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Deus preparou uma vida de boas obras para cada um de nós. É diferente. Cada um tem a sua trajetória de boas obras para cumprir. Faça isso, seu galardão vai ser grande lá no céu. Afaste-se disso, vai sofrer dano. Todavia será salvo, como que através do fogo, mas vai chegar meio chamuscado lá no céu, né? Então, o melhor é chegar lá. Esse assunto, às vezes, queridos, isso gera alguns problemas. Por exemplo, aquela noção da falsa humildade, tipo assim, o que importa é chegar lá. Mesmo que eu tenha que morar num casebrinho, mesmo tal, o que importa é chegar lá. Mas a Bíblia não nos ensina a pensar assim. Ela nos ensina a lutarmos pela graça de Deus, como Paulo fala, esmurro o meu próprio corpo, o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não seja eu mesmo desqualificado. Então a vida cristã é guerra, é luta. A carne milita contra o espírito milita contra a carne. Não é vida mansa, é caminho estreito. Nós somos chamados para perseverar, mas nunca pensando que fazemos por nós mesmos, sempre pela graça de Deus, pela capacitação que Ele nos dá, pelo poder espiritual que Ele nos concede. É preciso esforço e graça, sempre a junção dessas duas coisas. O nosso esforço, como Paulo mostrava na vida dele, mas sempre o entendimento de que a superabundante graça que nos capacita e nos dá condições de ir adiante. Não podemos pensar, o que importa é que eu estou salvo e se eu não tiver nada, tudo bem. É óbvio que não pode haver orgulho, não pode haver desejo de superioridade, querer ser mais importante do que os outros, porque são sentimentos carnais. Isso ao contrário de dar galardão, tira o seu galardão. Mas
chegando lá no céu também não pense que vai ter competição. Sou mais importante que você, viu? Não tem nada disso. Mas responsabilidades superiores são honrarias que Deus pode dar. Ninguém vai ficar ocioso no céu, tá? Esse negócio de ficar tocando violãozinho e pulando de nuvem em nuvem, né? Isso não tem nada a ver com o céu. O céu vai ser o novo céu e a nova terra, porque esse é o lugar definitivo, vai ser um lugar de trabalho, de função. O trabalho nunca foi mal, o trabalho é pré-queda. Só que era um trabalho que não cansava, não suava, né? E nós podemos esperar muito trabalho no céu, no novo céu e a nova terra, mas muito trabalho recompensador, dignificante, para glorificar o nosso Deus eternamente, sem mais nenhum tipo de sofrimento. Ficou claro? Os livros, o livro da vida, destino eterno. Para onde as pessoas vão? O livro das obras, galardão. Aqui um probleminha, né? Parece que tudo é público, viu? Parece que tudo é público, né? Aquilo que Jesus disse, de cada palavra frívola que disseres, tereis que dar conta. É público, né? Nossa vida, o filme da nossa vida vai passar e todo mundo vai ver. Melhor cuidar com algumas coisinhas aí, né? Não adianta, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Nada oculto que não venha a ser revelado. Então, mesmo com a plena certeza da nossa salvação, o juízo final deve ser algo que a gente se preocupe, que a gente leve a sério, não considere algo, sabe, passar com o pé nas costas. Muito bem, o lago de fogo não tem descrição dele, é um lago de fogo, quer dizer, é um lugar terrível que absorve tudo que é de mal. Veja, a morte e o inferno são lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, a saber, o lago de fogo. Então vai todo mundo para lá. Tudo que não presta, todo o mal desse mundo é extirpado da criação de Deus e lançado para dentro do lago de fogo. O próprio inferno, que é o calabouço atual das almas perdidas, não só as almas voltam, ressuscitam e vão para o lago de fogo, como ele próprio, né, o inferno, é lançado para lá, junto com Satanás, com os anjos, com todos os anjos perdidos, todos vão para esse lugar. Os que não foram escritos no livro da vida, todos vão para esse lugar, e aí é eternidade. Fechou a porta, acabou. Para nós não vale, nem lembra mais, quer dizer, sabe que existe, mas não conta mais. Não causa nenhum tipo de influência no outro lado. O outro lado, capítulo 21, aí vem essa descrição fantástica: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas são palavras fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da água da vida. Ele continua a descrição, aí vai ser a descrição da Nova Jerusalém, né? Verso 9. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou o Espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos de Israel, dos filhos de Israel. 3 portas, tal para o sul, tal, etc. Veja que o 16 diz que a cidade é quadrangular de comprimento e larguras iguais. 12.000 estádios
né, cúbicos. Uma coisa extraordinária. O que mais tem importância aqui? As pedras preciosas, as ruas de ouro, as portas de pérola. Mas o que é mais interessante é o versículo 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória das nações, a honra das nações. Nela nunca mais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles da luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Espetacular, né, meus irmãos? Tudo simbólico, nada literal, tudo simbólico. Até porque, qual a vantagem de rua de ouro? Só para escorregar. Qual a vantagem de uma porta de pérola? Já pensou? Não é, você vai lá, não é uma porta, é uma pérola. Aí o outro fala, eu queria ver a ostra que gerou essa pérola. É simbólico, quer mostrar esplendor, mas observe que ele está usando linguagem humana, linguagem atual. Ele não tem como descrever aquilo que é depois. Não tem linguagem para descrever os novos céus e nova terra. Por isso ele precisa usar a linguagem atual. Rua de ouro, né? Esplendor, portas de pérola, uma coisa extraordinária. Mas não vamos encontrar isso literalmente lá. O ouro só tem valor nesse mundo por causa do pecado, por causa da ganância. Que valor tem o ouro, novo céu e nova terra? Nada. É outro estado, é outra situação. Passou o sistema mundano. Então, mas como é que João ia descrever o indescritível sem usar palavras humanas? Tem que usar palavras humanas, as que tinha na época, né? Mas nós temos que pensar num esplendor muito maior do que essas descrições. Elas são simbólicas. Mas deixa eu responder uma pergunta muito necessária. Por que é que Deus precisa de um novo céu? A nova terra nós entendemos, né? Essa terra aqui não é grande coisa mesmo, né? As coisas não funcionam bem aqui, por causa do pecado. Tudo se deteriorou. Então tem que passar tudo no fogo mesmo e fazer tudo de novo. Mas por que um novo céu também? O céu atual não é bom? Não é suficiente? Ele diz novo céu e nova terra, porque o primeiro céu passou e a primeira terra passou. Por que Deus precisa fazer um novo céu? Duas possibilidades, duas respostas. A primeira é boa, mas a segunda é melhor. Deus quer fazer um novo céu porque o mal começou no céu. O mal começou no céu. Satanás se rebelou lá no céu. E Deus já o expulsou de lá. Mas talvez Deus não queira deixar resquício nenhum lá no céu do que podia existir de Satanás e suas hostes. E por isso ele refaz tudo. Uma explicação que tem um certo valor, tem uma certa... devemos reconhecer alguma virtude nessa explicação. Mas a segunda explicação é melhor, é mais bíblica, é mais fundamentadamente bíblica. O pecado separa o céu da terra. O pecado separa o homem de Deus.
que diz a Bíblia? Os céus são o meu trono, a terra, o estrado dos meus pés. É isso que é hoje, entendeu? O céu é o trono de Deus, mas a terra é só onde ele pisa. Porque a terra se tornou corrupta, maldição. Então existe separação entre nós e o nosso Deus. Por isso que céu e terra hoje são lugares separados, distintos. O novo céu e a nova terra é um lugar só. Não há mais separação. Não há mais distinção. Por isso a imagem de Jerusalém descendo do céu, a nova Jerusalém que desce do céu. Então os céus estão vindo à terra, a terra está subindo aos céus. Há a junção desses lugares. Eles passam a ser um só lugar. Não se chama mais céu lá, terra aqui. É o novo céu e a nova terra. É um lugar só. E por que é um lugar só? Porque o texto diz: não tem mais santuário na terra. Porque o próprio Deus está ali e é o santuário. Eles não precisam de luz do sol, de candeia, nem de nada, porque o próprio Deus e o Cordeiro estão ali e eles brilharão eternamente. Então a necessidade do novo céu e nova terra é justamente para unir os dois lugares, o espiritual e o físico, e se tornam uma coisa só. Do mesmo modo, a alma estava lá no céu, o corpo estava lá na terra, perdido, certo? Aí então a ressurreição faz o quê? Levanta o corpo, traz a alma de volta, une os dois. Não tem mais separação entre carne e espírito. Aí há a perfeição. A glorificação definitiva do corpo humano é o corpo e a alma se tornarem ambos perfeitos e unidos e definitivamente completos. O novo céu e a nova terra é a união dessa terra atual, que vai ser totalmente refeita, e do céu atual, que será também totalmente refeito, e aí os dois se tornam uma coisa só. Portanto, ninguém mais vai ao céu, ninguém mais volta à terra, todo mundo está no mesmo lugar, que é o novo céu e a nova terra. Não há mais distância entre o temporal e o eterno. Não há mais distância entre o físico e o espiritual. Se tornou uma só coisa. E por isso é indescritível. Não tem linguagem atual para descrever algo assim. Não tem terminologia para descrever algo dessa natureza. Porque não existe ainda essa natureza. Mas existirá quando o Senhor recriar, quando Ele refizer o novo céu e a nova terra. Portanto, esse é o sentido do novo céu e da nova terra. E é por isso que o céu atual não pode ser definitivo. Porque o céu atual é puramente espiritual. Carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. É um lugar puramente espiritual. O novo céu e a nova terra une o que há de físico, mas aperfeiçoado, e o que há de espiritual, também aperfeiçoado. Jesus Cristo, quando ressuscitou com um corpo que é ao mesmo tempo físico e espiritual. Um corpo perfeito, para viver no novo céu e na nova terra. Por isso que no dia da ressurreição, nós, quando ressuscitarmos com um corpo parecido com o de Jesus, não faz sentido nenhum ficar mais 1000 anos na terra, numa terra imperfeita. Porque nós já estaremos aptos para habitar os novos céus e a nova terra, o lugar de toda a perfeição, que é o que nos aguarda se permanecermos firmes até ao final. A Bíblia começa dizendo: maldita é a terra por tua causa. Termina dizendo no capítulo 22, versículo 3, nunca mais haverá qualquer maldição. Esse é o momento da reversão de tudo que era mal. O livro termina, meus irmãos, com algumas assegurações, no caso, dizendo o quanto ele é verdadeiro e tem um chamado para o arrependimento, um chamado para mudança de vida. O objetivo do Apocalipse ser escrito é justamente esse: trazer esperança para aqueles que se encontram abatidos,
perderam a esperança por causa do mundo, do mal, do crescimento da iniquidade, trazer esperança para que eles percebam que nada está perdido. Não é que nem tudo está, nada está perdido. Ao contrário, o plano de Deus está seguindo, os selos estão sendo abertos do livro, Cristo está no governo, Ele é o Todo-Poderoso e Ele está conduzindo esse mundo para o seu propósito. Nos espera, tempos difíceis nos esperam, o dragão vai ser solto, o anticristo vai aparecer, porém, o tempo deles é curto, eles serão destruídos, nós venceremos, seremos ressuscitados, entraremos no novo céu e na nova terra. E para aqueles que estão titubeantes, ele diz, verso 14: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então, um último chamado aqui para o arrependimento, para o olhar para a própria vida e para lavar-se no sangue do Cordeiro. Verso 16: eu, Jesus, o próprio Cristo toma a palavra final e diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. E aí vem um novo testemunho do Espírito, no verso 17, que diz: o Espírito e a noiva dizem, vem. Quer dizer, a igreja tem que orar para que Cristo volte. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, mais um convite, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aí a conclusão: a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, e aqui está a sétima menção da brevidade do retorno de Cristo: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. E lá no início ele disse: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia desse livro. Essa bem-aventurança agora também está sobre nós. Se você ainda não havia lido o livro inteiro, nós podemos fazer isso. Se você não entendeu nada de tudo que nós falamos aqui, se ouviu, espero que já tenha sido abençoado pela leitura do livro. Vamos às perguntas. Cadê o microfone para correr aí? Enquanto o pessoal se prepara aqui para as perguntas, eu vou ler uma pergunta da internet que já me passaram. Ele diz aqui: pastor, crendo que... é o Klaus Wagner. Crendo que na Escritura não são todas as coisas igualmente claras em si, nem do mesmo modo evidente a todos, é possível afirmar que a linguagem usada no texto bíblico propositalmente dificulta uma interpretação precisa e que vários cristãos sinceros podem diferir da questão do milênio justamente por isso? Então, eu acho que sim, várias pessoas, cristãos sinceros podem diferir na interpretação do milênio. Mas não sei se é pela linguagem confusa. Eu acho que às vezes é por falta de recurso de interpretação. Mas o livro, obviamente, é um livro difícil. Eu não tenho a pretensão de dizer aqui que seja um livro fácil, senão nós não estaríamos aqui 5 dias, conversando sobre este livro. Vamos lá, mais alguma pergunta? Alguém gostaria de tirar alguma dúvida final? Ou fale agora o cálice para sempre. Ou desse curso, né? Claro. Alguém levantou a mão ou não? Pronto. Pode falar. Eu vou falar um pouco mais baixo agora. Apocalipse 20, a partir do verso 11, no juízo de Deus, só para ficar mais claro, esse juízo, quando o trono chega
né? Aqui, então, vi um grande trono branco, aquele que Isso. se assenta. Esse juízo é feito, quando ele fala para os mortos, mas aqui está incluso também os santos todos. Sim. Aí Sim. minha compreensão é a seguinte: a gente já estava dividido, né? Os santos já estavam nos céus e os mortos no Hades. Então aqui na verdade é só uma consumação do que só uma confirmação do que já estava consumado. É uma confirmação, mas é mais do que isso, é pôr as claras. Porque é isso, não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. Então, o destino eterno está claro, está definido para todo mundo. Mas chegou a hora de todo mundo saber o que acontece com todo mundo. Por isso, queridos, esqueçam a história da amnésia, porque nós precisamos saber. Fará parte da nossa formação por toda a eternidade. Mais alguém gostaria de... Aqui, pastor. Pois não? Eu já li em algum lugar, ouvi alguém comentando, fazendo um paralelo entre o Novos Céus e Nova Terra e o Éden. Aí eu gostaria de ouvir a sua opinião. Você acha que é pertinente essa analogia? Muito bem. O Novo Céu e a Nova Terra vai além do Éden. No Éden, essa união do espiritual e do físico era mais tímida do que será no Novo Céu e na Nova Terra. Observe, Deus vinha todo dia, aparece no Éden, falar com Adão e Eva na viração do dia. Ele tinha uma comunhão irrestrita, não tinha nada que separasse. Mas Deus não estava ali. Não estava ali, ele vinha. Então, o Éden ainda não é o estado ideal. O Novo Céu e a Nova Terra não é apenas uma restauração do Éden. É uma restauração do Éden, mas é um ir além. Melhora, vai muito além, porque agora Deus não vem na viração do dia falar com o homem. Deus e o Cordeiro estão ali, são a lâmpada, são a luz, são o templo. Então a presença de Deus é perfeita, não tem mais qualquer separação entre o espiritual e o físico, entre o eterno e o temporal, a total comunhão. Então, talvez o Novo Céu e a Nova Terra sejam o que o Éden seria se Adão e Eva passassem no teste. Porque eles tinham que passar no teste antes, né? Eles não tinham comido da árvore da vida. Então, o Éden, eu sei que muitos teólogos defendem muito isso. Inclusive vai ter casamento de novo, porque vai ser igual ao que era no Éden. O Novo Céu e a Nova Terra vai ser muito superior ao que era o Éden. Porque o Éden era um lugar de teste. E o Novo Céu e a Nova Terra é lugar de consumação. Então, mas ele disse que só Deus vai saber. Brincadeira. Eu não sei. Não sei de responder. O texto diz que só Deus sabe. Eu não sei dizer. Qualquer palavra minha seria especulação. O da pedrinha branca eu sei, porque isso na época representava uma nova identidade. Uma nova identidade. Então, é isso, é uma nova identidade no céu. Agora, o que isso quer dizer? Eu não sei. Sinceramente, não faço ideia. Sim? Leandro, aqui. Manda ver. A minha dúvida seria o seguinte: quando ele fala que a morte e o Hades é lançado no lago do fogo, a ideia que dá, subentende-se que ali seria o final para aqueles que já na verdade estavam mortos. Ele não fala mais nada com relação a isso. É jogado no lago de fogo e aí finaliza. Ele não fala mais nada com relação ao inferno, seja lá sobre o lago, qualquer coisa que seja. No entanto, ele fala que essa seria a segunda morte, mas também não diz que é a segunda e a última. Então ficou como se fosse uma dúvida se haveria alguma coisa a mais ou não. O que é que você realmente pensa? Porque você também deixou entender que seria eterno, mas eterno o quê? Então assim, ficou uma coisa que meio que aberta, pelo menos para mim. Porque veja, lá no versículo 10 do capítulo 20, quando diz que o diabo foi lançado para o lado do lago de fogo, onde está o falso profeta e o anticristo, diz que eles serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então o lago de fogo não é um incinerador, não é aniquilação. As pessoas jogam para lá e aí Deus
mete o fogo lá e puf, aniquilação, né? Muitos defendem a aniquilação, o desaparecimento, a extinção das almas. Aqui ele está dizendo que Satanás, que o anticristo, que é um homem, né? Que o falso profeta, que é um homem, estarão lá e serão atormentados eternamente. Então, o lago de fogo, infelizmente, é um lugar de tormento eterno, né? Ao que tudo indica, né? Mas existem pessoas que defendem essa ideia de uma incineração, de um desaparecimento. Mas as passagens sugerem continuidade. Pastor Leandro, na sua interpretação, no lago de fogo e enxofre haverá a ausência total de Deus ou haverá a presença condenatória de Deus? Lugar nenhum no universo tem ausência total de Deus. É impossível. Uma razão muito simples, ele é onipresente. Então não tem como em algum lugar existir a ausência total de Deus. O que existe é a ausência total da graça, a ausência total da misericórdia, a ausência total da salvação, e existe presença total da ira, total da justiça. É Deus quem vai atormentar esses perdidos pelo século do século, não é o diabo. O diabo vai ser um atormentado lá. É a justiça de Deus, é a ira de Deus que permanecerá pelos séculos dos séculos. E outra dúvida e última é só em relação eu não vi o apóstolo falar sobre Enoque e Elias. Ele falou sobre almas, não falou sobre corpos. Você quer saber onde é que eles estão? Eles estão lá no céu, glorificados, corpos glorificados no céu, como Cristo já tem um corpo glorificado também lá no céu, aguardando o novo céu e a nova terra, né? Esperando pelo momento. Eles não vão precisar ressuscitar, porque eles já foram transformados, glorificados. Como Cristo não tem que ressuscitar de novo, né? Já experimentaram a glorificação. Só isso posso falar sobre eles, mais nada, porque não tem mais nenhuma informação a respeito deles. Mas eles estão no céu. Eu queria perguntar. Mais alguém gostaria? Porque a gente tem que encerrar aqui o negócio. Eu queria perguntar se quando a gente chega no céu, Deus vai dar um novo corpo, criado por Ele, um corpo celeste, ou é o corpo da gente que vai ressuscitar? Tá. Agora, nesse momento, quem chega no céu vai só em alma, né? Porque o corpo fica na sepultura. Então a alma fica lá, esperando, sentadinha num trono lá, esperando a ressurreição. Quando ressuscitar, ressuscita com um novo corpo. Como que é esse corpo? Aí a gente tem informação. Paulo fala em 1 Coríntios 15, ele diz assim, a comparação é a seguinte, presta atenção. Pega uma semente, vamos supor aqui uma semente de milho. Todo mundo conhece, semente de milho, beleza. Enterra essa semente, ela tem que morrer. Nasce depois o quê? Um pé de milho. Aí você diz, qual é a comparação entre as duas? Aqui tem uma semente e aqui tem um pé de milho. É incomparável. Aqui é uma coisa magnífica, isso aqui é só uma sementinha. Mas tudo que está aqui veio daqui. Esse pé de milho grandão, essa árvore enorme veio dessa sementinha. Então essa é a relação. O corpo nosso atual é a semente do corpo vindouro, mas não tem comparação. O corpo atual é uma semente, é um protótipo, uma coisinha insignificante, perto do corpo glorioso que nós receberemos. Esse corpo glorioso esquece fatores temporais. Não existe mais tempo, a eternidade entrou. Então não é assim, fulano morreu criança, ele vai ressuscitar criança. Fulano morreu idoso, não tem, ressuscita perfeito. Ressuscita sem idade, com um corpo eterno. Então, seus problemas de espinha, de queda de cabelo, de tudo que tiver por aí, entendeu? Não precisa gastar muito com cosmético não, porque vai ter uma solução bem melhor, né? Sim? Essa aí, essa fica fácil. Jesus disse o seguinte: quando chegar lá no céu, quem casou mais de uma vez vai ficar solteiro, né? No céu não se casam, não se dão em casamento, né?
Mas no céu, todos os salvos, todo esse povo de Deus vai nutrir uns pelos outros um amor perfeito. Então, não vai haver necessidade de amor especial, né? O amor que você tem pelo seu filho, pelo seu esposo, você vai ter isso num nível muito maior por Deus e por todos os salvos. Essa vai ser a grande família de Deus. Por isso não precisa mais haver relacionamentos individuais lá no novo céu e na nova terra. É o que eu acho, né? É um assunto ainda que a Bíblia não fala muito a respeito. Pastor, mas, sim? Onde? É concernente à ressurreição. Ressurreição. É porque o senhor fez 2 simbolismos, né, da igreja. O primeiro, as 2 testemunhas mártires. O senhor mostrou que a igreja... São 2 perguntas, né? A primeira é justamente relacionado a saber se essa ressurreição que o senhor mostrou na simbologia das 2 testemunhas mártires e aquela do celeiro, que Deus recolheu o trigo para o celeiro, se essa ressurreição que o senhor explicou é concernente apenas àqueles cristãos daquela época que serão mortos pelos anticristos, ou é a igreja em geral? Porque quando a Bíblia faz distinção entre primeira e segunda ressurreição, então a primeira ressurreição é a subida das almas ao céu. Em qualquer momento que alguém morre e vai para o céu, isso é a primeira ressurreição, a pessoa subiu aos céus. A segunda ressurreição é a corporal. É quando, então, na segunda vinda de Jesus, as almas que estão no céu voltarem para se unirem a seus corpos perfeitos. E a primeira ressurreição é individual, quer dizer, cada um tem o seu momento. A segunda ressurreição é todo mundo junto, é do corpo de Cristo. Então uma só ressurreição final. Então aquela questão que o senhor falou lá referente às 2 testemunhas não é uma ressurreição do corpo. Mas é que as 2 testemunhas simbolizam a igreja inteira. A igreja inteira. Então, quando fala que as 2 testemunhas ressuscitam, está dizendo que a igreja inteira está ressuscitando. É a final, é a ressurreição final. Mas não ficou vivo? Os ímpios não continuaram vivos? Os vivos serão transformados, Paulo diz. Não, mas me refiro aos ímpios. Os ímpios. Os ímpios? Sim. Os ímpios serão mortos e ressuscitarão, mas com corpo comum. Não com corpo glorificado. Porque eles também têm que ressuscitar para ir para o lago de fogo. Mas com corpo eterno, mas não glorificado. Um corpo decaído, mas eterno. É aquilo que Adão seria depois que pecou, comeu do fruto da árvore proibida lá, e se ele mesmo assim fosse lá e comesse da árvore da vida, Deus disse, ele ia viver eternamente, mas como um caído, como um perdido. Por isso que foi uma misericórdia de Deus dizer, vamos colocar ele para fora do jardim, que assim ele morre e tem salvação. Agora, se ele come do fruto, ele fica um eterno caído. Então, quem vai para o lago de fogo, que é um lugar simbólico, eu não sei dizer o que é aquilo, vai viver para sempre lá, ou morrer para sempre lá, nesse lugar, em corpo e alma. A segunda pergunta é também relacionada à ressurreição. Porque, por exemplo, o senhor falou aí que a igreja será levada, arrebatada, mas os ímpios ficou. Aí eu gostaria de saber a questão do intervalo. Como é que é esse intervalo aí? Porque nós, como amilenistas, né, e também nossos símbolos de fé, aponta para uma única ressurreição. Isso. E ela é geral. Se houver algum intervalo, mesmo que seja de horas, então, aí dá lugar para 2 ressurreições. Você tocou no ponto mais difícil da teoria amilenista, né? Se existe um ponto fraco, todas as teorias têm muitos pontos fracos. Eu só vejo um ponto fraco na teoria amilenista. É esse ponto aí. Quer dizer, é um ponto que nós ainda não temos bem esclarecido. Um ponto que humildemente temos que dizer que nós ainda estamos tentando entender esse aspecto. Porque parece não haver intervalo, parece haver apenas uma ressurreição dos justos e dos ímpios. Mas digamos assim, na logística dos acontecimentos,
parece haver um intervalo, né? E isso dificulta um pouco, é um pontinho fraco da teoria amilenista. É um ponto que a gente ainda precisa pensar mais. Uma solução é dizer o seguinte: nesse momento esquece tempo, porque tempo passou. Então as coisas não são mais cronológicas. Tudo está acontecendo simultaneamente. Se existe alguma sucessão, é aquela ideia da sucessão lógica dos eventos. Como na chamada ordem da salvação. Você fala que a regeneração vem antes de conversão, mas vem antes apenas no sentido lógico, não cronológico, né? Então, se nesse momento o tempo não conta mais, então as coisas estão acontecendo tudo simultaneamente, de uma maneira que agora não dá para compreender, porque a nossa mente é totalmente cronológica, né? Então, só para finalizar, esse é um ponto bem difícil, bem complicado, é um ponto que os teólogos amilenistas têm tentado esclarecer, mas é um pontinho aí, um calcanhar de Aquiles, que é real, que é verdadeiro, né? Que nós temos que pensar mais a respeito disso. No capítulo 24, versículo 4, ele fala no... A última pergunta agora aí, para depois dar os certificados. Ele fala nos que ficaram no trono, que com autoridade para julgar, era um tipo de mortos que viu lá, né? Vivos. Sim. Ele fala nos que viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. E por fim, já no 5, ele diz: o restante dos mortos não viveram, como você diz. Isso. Uhum. São 3 tipos de pessoas que vivem lá antes do milênio. 3 categorias de salvos. Não, mas é que assim, você tem que pensar da seguinte maneira: quando a pessoa morre aqui, um ser humano, um crente, morre, então a sua alma sobe aos céus, que é a primeira ressurreição, e vive e reina com Cristo durante os 1000 anos. Os outros mortos, os que não são salvos, morrem e não vivem. Eles estão mortos, no estado de morte espiritual e eterna. Suas almas vão para o Hades, não reinam com Cristo. E os outros estão vivos, estão na terra ainda, nem uma coisa nem outra. Esse do capítulo, do versículo 5, está se referindo a alguns salvos, ou ele está se referindo aqui aos que não vão ser salvos? Não, ele está falando dos perdidos. O 4 são os salvos e os 5 são os perdidos. Tá, obrigado. Essa é a distinção. Vou passar a palavra ao pastor, que aí ele vai dirigir agora o momento final. Eu quero finalmente agradecer a todos, né, pela paciência aí em todos esses dias de vir aqui, estar nos ouvindo. Agradeço pela paciência, pela compreensão, pela gentileza, né, com que eu encontro em vocês, as perguntas feitas todas com muita gentileza, muito respeito, porque a gente às vezes tem opinião diferente, mas é tão bom quando nós sabemos nos respeitar uns aos outros, né? Então eu parabenizo a igreja, parabenizo os irmãos das outras igrejas presentes aqui também, por essa convivência tão agradável, né, que nós tivemos aqui nesses dias, e que, embora eu estivesse aqui mais, né, falando, mas para mim foi de grande aprendizado espiritual, e foi um privilégio poder estar aqui com vocês nesses dias. Que Deus muito nos abençoe. Ok, deixe-me então agradecer temporariamente, não definitivamente, ao Leandro, porque a gente ainda vai explorar ele esse final de semana aqui na igreja, né? Então agradecer a ele pela voluntariedade, por estar aqui, pela paciência, pelo carinho nas explicações, na exposição da palavra de Deus. Agradecemos muito ao Senhor pela sua vida, viu, Leandro? Que Deus te abençoe. Agradecemos a vocês que participaram aqui nesses dias. Nossa oração e desejo é poder ser útil à vida de vocês, para estimulá-los a que vocês possam caminhar com Deus em santidade, servir ao Senhor com entusiasmo de alma e de coração, sabendo que os últimos dias se aproximam e que nós precisamos estar prontos para servir a Deus. Eu sei que muita gente precisa ir embora, e aqui estão os certificados. Eu vou pedir às pessoas que vão entregar, vai ser por ordem alfabética, tem aqui várias pessoas, tá certo? Então fiquem aqui na frente para as pessoas identificarem, só para eles verem vocês a letra, as letras. Por favor, fiquem em pé e mostrem para as pessoas as letras.
Gabriel, mostra aí. Letra A é com Gabriel. Tá certo? Letra F aí com Miriam, Pedro, Paulinho e Maiara. Então vocês procuram, pega o certificado. Deus abençoe sua vida. Vá na paz do Senhor. Muito obrigado.